sei que quando tinhas um programa de rádio, numa das estações radiofônicas de Angola ou de Luanda, havias feito uma profecia relativamente ao presidente da República de Angola, que é o cidadão José Eduardo dos Santos, salvo erro, ex-presidente da República de Angola. É verdade. Após a profecia que havias feito, qual foi a reação de alguns pastores, seus amigos, ou até mesmo pastores que não são teus amigos, mas que são pastores angolanos? E qual foi a reação também dos órgãos do governo, do tipo a Polícia Nacional, o SIC e a BOFIA? Está à vontade. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, nós tivemos um programa numa das rádios, onde tínhamos 30 minutos de antena. O programa corria bem. E uma das noites, o Senhor me apareceu e Ele me deu esta ordenança que fosse pregar, profetizar contra alguém. O presidente da República, cessante, Eduardo Santos. Bom, eu falei com o Senhor me disse que para que eu avançasse, né? E Ele me deu aquela fortaleza e avancei. Cheguei lá e eu comecei a falar. Eu disse a Ele que o Senhor me mandou para te dizer para você se arrepender. Eu disse a Ele que o Senhor me disse que se você não se arrepender, você será perturbado, você vai passar mal na mão dele. O Senhor me disse que para lhe dizer que ele era um assassino, ele roubava o povo angolano, ele era um ditador, ele matou os seus adversários políticos, matava os seus opositores. Falei até de alguns nomes de pessoas que ele matou, da desgraça que ele trouxe a esse povo. E eu disse que o fim dele seria como o de Acabe se ele não se convertesse. E eu até apelei para se rendesse. E assim, graças a Deus, a profecia foi dada. Mas depois disto, houve uma reação muito grande em Angola. Bom, o que me admira é que os órgãos do Estado, ninguém comentou, a imprensa, nem comentarista, ninguém falou dessa profecia ou dessa mensagem. Mas eu comecei a receber chamadas de certos pastores e eles me ameaçavam, me diziam que eu era um político, que eu estava equivocado, estava fazendo um papel do diabo, que eu tinha que pregar o evangelho, não tinha nada que se opor às autoridades. Muitos deles até me disseram que a Bíblia diz que eu tinha que obedecer às autoridades. E eu lhes respondia, eu não me submeto às autoridades do diabo que estão a destruir o meu povo. Eu só fiz o que Deus me mandou. Eu só fiz o que Deus me mandou, então não fui eu. Aí depois, houve uma reação muito grande da contra-inteligência. Primeiro, um general ligou, não para mim, porque eles me conhecem, eles não podem brincar comigo. Nenhum deles me ligou. Ligaram para um dos pastores lá do meu ministério, onde ele ameaçou, e ele disse que aquela atitude que eu tomei ia levar outros pastores e outras igrejas a serem sacrificadas, como hoje se vê. Eles disseram que eles iriam punir a igreja de Angola, os outros meus companheiros, que eu tinha lhes arranjado problema. Bom, eles estavam a mostrar que eles não iam me fazer nada, mas que iam se vingar dos pequeninos. Já é bom, porque eles tinham medo de mim. E ele também anunciou, esse general disse que o Bento, na altura era o governador de Luanda, o Lino Matrosso, o secretário-geral, já tinham se apercebido dessa mensagem e que o relator estava aí para o Futum, a Cidade Alta, e que isso seria grave para a igreja de Angola. Ok, mas o que seguiu foi a reação da contra-inteligência, né? Os homens da contra-inteligência entraram na igreja para ir lá gravar as minhas mensagens, mas Deus me revelava quem eram eles e eu também falava, eu te conheço, eu sei quem é você, você pode gravar, você não vai fazer nada. Foram lá filmar a igreja, carros de vidros fumados, óculos pretos, tiravam fotografias ao nome, depois fugiam. Foram à noite, passaram, fizeram vai e vem, colocaram uma rolote à frente da igreja, onde ficavam lá parados, só para intimidar as pessoas. Houve um terror no meio da igreja, os filhos estremeciam, mas eu lhes garantia que eles não tinham autoridade para destruir a igreja.
E assim, graças a Deus, aquilo passou. Ninguém comentou, mas uma coisa que o mundo não reconheceu, ninguém comenta até hoje. Tudo que eu falei a Eduardo Santos aconteceu hoje. Eu falei que os seus filhos seriam como pássaros nos montes fugitivos. E hoje se vê. Isso foi em 2011, 2018. Hoje se vê os filhos de Eduardo Santos não podem entrar, estão em fuga. Isso aconteceu. Eduardo Santos se tornou um mote nesse país. Foi humilhado. Eles não sabem quem fez isso. Foi Deus. Deus se vingou daquele homem que maltratou esse povo. E todos que tentarem seguir o exemplo de Eduardo Santos terão também o mesmo fim. Mas quem for sábio e se render a Deus, então vai escapar. Olha, meu irmão, quero te dizer que aquilo ficou um escombro. A igreja toda não foi, os membros todos não foram, mas a igreja ficou vazia. Muitos tinham medo, pensavam que no meio do culto poderiam aparecer. E, muitos pensamentos. O diabo também se aproveitou daquilo e começou a martelar a mente das pessoas. Até pastores estavam amedrontados. Pessoas que iam com os carros na igreja já não iam mais com os carros. Acharam que a contra-inteligência vai tirar a matrícula deles. Uns paravam longe, uns iam lhes acompanhar, desciam, o carro avançava. Porque era um momento difícil para a igreja. Mas eu confortei a igreja, eu disse que maior é aquele que estava em mim do que estava com eles. E hoje quem venceu fui eu. Assim como eu falei, como aconteceu. Nenhum deles ousou para ir lá fazer mal. Eles só fizeram aquilo que nós chamamos nessa guerra espiritual, ataque psicológico. Estavam a fazer dissuasão para ver se eu ficasse com medo, o povo, e na verdade o povo ficou com medo e muita gente deixaram de ir para a igreja. Mas nós avançamos até hoje. E hoje aquele povo que presenciou, que viu aquilo, eles sabem e reconhecem que eu não sou uma pessoa para brincar. Eles me têm como um herói, porque naquele tempo afrontar Eduardo Santos num país como Angola, no dia seguinte você estava morto, no dia seguinte a igreja estava fechada, no dia seguinte te encontravam aqui destruído. Muitos pensaram, os meus pais me chamaram, meu pai abandonou Luanda, fugiu para o mato, disse que se não iam lhe matar. Chamaram-me, disseram que você nos arranjou problema. E eu lhes disse, não temam, o meu Deus vai vos guardar. E assim ninguém foi tocado, graças a Deus. Quando nós buscamos o Senhor e nos encarnamos, essa encarnação não estou a dizer que nos tornamos o Senhor, quer dizer, o Senhor habita em nós. Os nossos sonhos morrem, os nossos desejos morrem, as nossas vontades e perspectivas desaparecem. E começa a aparecer em nós os sonhos de Deus. Isso que o apóstolo Paulo falou. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que me resta na carne, eu a vivo na fé do Filho do Homem. Então, eu, de tal maneira que eu morri, eu só tenho os sonhos de Deus. O que Deus traz para mim são os meus sonhos. Agora eu vou te falar dos meus sonhos, que não são meus, mas de Deus. Quando eu estou a falar que eu vou ficar 3 anos e meio aqui no deserto, é aqui nesse monte. Eu fico 38 anos na mata. Quase 39. Eu fico 40 anos ou mais de 40 anos sem comer, de jejum. Foi Deus que me falou. Assim como João Batista comeu gafanhoto e mel e viveu no deserto, assim você também vai viver no deserto. A diferença é que João comeu gafanhoto e mel e tu vais te alimentar de líquidos. Eu só tomo líquidos até a morte. Nesse momento que eu estou a te falar, estou há 2 anos de jejum, só tomo leite, sumo, água. Neste momento que eu estou a te falar, estou com a minha esposa há 1 ano aqui no monte. Então, 3 anos e meio é aqui neste lugar. Eu já sei aonde eu vou fazer o meu quartel-general. Sairei daqui para o deserto, eu estou no monte, irei para o deserto e aí a voz vai clamar no deserto. Então, eu já não tenho mais sonhos de alcançar, de ter, de possuir. Eu morri para Cristo. Cristo vive em mim. Então, a minha paixão é só pregar o Evangelho, ganhar almas.